Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro, essa nossa live, a nossa entrevista hoje, né, onde que nós estamos dando continuidade àquele trabalho dentro do empreendedorismo, que é o nosso projeto, e que então nós queremos, para aqueles que já nos seguem, bem-vindos, muito obrigado mais uma vez por essa presença, por esse acompanhamento deste nosso trabalho. E aqueles que, porventura, estejam se achegando pela primeira vez, né? Bem-vindos da mesma forma. E queremos dizer que esse nosso trabalho faz parte de um projeto ligado ao empreendedorismo, onde que nós estamos fazendo uma caminhada, criando um trabalho muito forte nessa direção, no sentido de levar o conhecimento até as pessoas, como professor que somos, e que temos insistindo muito nesta caminhada de buscar novas alternativas, e isso se faz com troca de experiências. Isso se faz com exemplos muito claros que já acontecem de pessoas de sucesso, né? E não é por nada, né, doutor, que estamos aqui hoje com um privilégio, com uma honra muito grande, né? E então esse é a continuidade do nosso projeto. Queremos dizer que já estamos então dentro em breve fazendo o lançamento do nosso curso Empreendedorismo, um caminho para o seu sucesso pessoal e profissional, onde abordamos a questão do empreendedorismo, da comunicação, da inovação e da oratória. Além disso, nos próximos dias já teremos então o nosso e-book, que estará sendo também distribuído, inclusive gratuitamente, para que você possa ter acesso a este nosso trabalho. Mas de imediato, então, nós queremos, né, dar as boas-vindas ao Dr. Douglas, né? Douglas Pedroso, que tem uma história que eu diria assim, uma linda história, doutor. Eu acompanhava o seu trabalho, ele como urologista, como professor universitário, como participante de várias associações, entidades, né? Então um currículo invejável, doutor, né? E que tem trabalhado com artigos, né? na sua página, tem produzido vídeos maravilhosos, né? Que estão levando, e eu diria assim, muito forte esse trabalho da prevenção, né? Além de estar muito presente aqui. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. É uma honra muito grande, eu diria, para a gente que vem lá do interior, de muita luta, de um trabalho, né, intenso, mas na nossa simplicidade. E ser recebido por uma autoridade como o Dr. Douglas é um privilégio. Bem-vindo, e aí está o nosso público para que o senhor se dirija a eles. Ok, uma boa noite a todos, e é um prazer participar desse blog, claro que é uma coisa fantástica. É um trabalho de difundir a boa ciência, o bom conhecimento, o empreendedorismo, enfim. E eu quer que eu fale sobre a minha vida no Rio Grande. Com certeza, a sua história. Eu gostaria que o senhor iniciasse dizendo um pouquinho da sua história, né? Que me parece que ela começa lá em Santa Catarina. Não, no Paraná. No Paraná, aliás, no Paraná. Esse ano. Né? Então, fique à vontade, doutor. É um bate-papo, é uma conversa que nós estaremos fazendo aqui. E até foi bem oportunista, porque esse ano eu faço o meu jubileu de ouro no Rio Grande do Sul. Eu aportei em Passo Fundo em 1971, quando fiz vestibular para a Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo. Eu sou da segunda turma da UPF. Segunda turma. Entrei aqui em 1971, então vim de Curitiba com 19 anos. Já revelei minha idade, né? E aqui cheguei, eu e mais um outro colega, que tínhamos os dois que tinham passado no vestibular aqui da UPF, e fui muito bem recebido por Passo Fundo. Aliás, Passo Fundo tem uma característica que eu sempre digo, é uma cidade que me encantou do primeiro dia que eu botei os pés aqui, porque eu fui super bem recebido. Eu era um guri de 19 anos, fui em busca de alugar um apartamento. Fui atrás de um apartamento que tinha aqui no edifício Conceição, que era bem do lado da faculdade, e esse apartamento era mobiliado, tudo direitinho como nós queríamos. Eu arregimentei mais 4 colegas e fomos conversar com o proprietário. O proprietário era o seu Joaquim, a quem eu
é uma pessoa inesquecível na minha vida, a esposa dele também, eu já digo por quê. E chegamos lá, conversamos, fizemos, eu disse, tá, seu Joaquim, e aí o contrato? Né? Eu disse, Douglas, tu tá aqui no Rio Grande, meu, isso aqui, e ele era bigodudo, aqui é no fio do bigode, não tem contrato nenhum, se vai, e tem mais, se tu precisar de grana, vem aqui que eu posso te ajudar sem problema nenhum. Olha só. Eu assim, porque eu vim lá no Paraná, vim de Curitiba, com todo o respeito Claro, que eu tenho aos curitibanos, meus conterrâneos, quase conterrâneos, porque eu nasci mesmo em União da Vitória, Paraná. Curitiba é uma cidade muito fria, o povo curitibano é muito assim, ele é muito reservado, ele é a lá Europa, assim, sabe? Ele é europeu. E aí o seu Joaquim, de repente, disse, o que tu vai fazer domingo? Eu disse, não sei lá, seu Joaquim, eu cheguei faz uma semana, então tu vai almoçar lá em casa. Aquilo me deixou estarrecido, como assim? Ele nem me conhece? Que acolhida, que momento. E vai me levar a sentar à mesa dele com a família dele num domingo, né? E eu, como sou descendente de libaneses, o libanês tem um provérbio que diz, tu é amigo lá? Eu sou amigo, sim. Mas sim, eu sou amigo de pão e sal. Porque o libanês só põe a sentar à sua mesa as pessoas que ele confia e que é amigo mesmo. Então, aquilo me deixou extremamente emocionado. Para ele aquilo era uma coisa normal, provavelmente ele fazia com várias pessoas. Sim. E eu fiquei muito encantado, me lembro até hoje da comida que nós fizemos lá, comemos naquele almoço maravilhoso, era ali na Avenida Brasil. E aí fiz toda a minha faculdade aqui em Passo Fundo, fui membro de diretório, fui presidente da ATM, enfim. Então, desde muito jovem já atuou. Fui o orador da turma, né? Minha turma, nós formamos em 1976, nós somos a segunda turma. Já estamos para 45 anos de formado esse ano, não é? É uma coisa interessante, uma caminhada. Depois terminei minha faculdade, fui a Porto Alegre, fiz minha especialização, minha residência junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fiz 4 anos, né? Um ano no Hospital de Clínicas e mais 3 anos na Santa Casa de Misericórdia, na Enfermaria 31, a qual eu devo muito aquela Casa Santa, como a gente chamava, porque lá nós fizemos uma formação extremamente fantástica. E aí fui convidado para retornar a Passo Fundo, a trabalhar com o Dr. Rui Carlos Donaducci, que era o ícone da urologia, e continua sendo um exemplo para todos nós, como urologista, como médico, como pessoa, não é? Mas já estão aqui os seus discípulos, né? Mas eu ainda o chamo de meu mestre. O Dr. Donaducci é o meu mestre, sempre vai ser. E, pela força do destino, ele acabou sendo meu sogro também, né? Mas bem depois de eu estar trabalhando com ele, né? Sim. E aí entrei na faculdade de medicina como professor, professor auxiliar de ensino. Na decorrência da minha vida universitária, eu tive o prazer de ser professor fundador da disciplina de ética e bioética. Fui professor fundador também da disciplina de... Hoje não se chama mais disciplina, mas nós somos já cabeça branca, a gente pode dizer disciplina. Com certeza. Da responsabilidade profissional do médico. Fizemos algumas alterações na reforma universitária. Enfim, depois de um tempo, acabei sendo diretor da Faculdade de Medicina, trabalhei na assessoria da reitoria de graduação, onde nós fazíamos toda a avaliação de toda a parte de ensino da universidade, não é, da graduação. Depois acabei me tornando presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, fui presidente da Fundação também. E aí, passado um tempo, claro, tem um momento que a gente tem que se retirar e dar chance para os mais novos, não é? Mas com certeza, doutora, o que é essa experiência na área educativa, que eu diria assim, que ali o senhor experienciou muito, viu muito, isso contribuiu na sua caminhada como médico, aquele trabalho fora do consultório, do hospital e junto a esses jovens? Com certeza. A coisa mais importante que tem dentro do contexto de ser professor é você entrar, fazer uma empatia com os teus alunos. E aí isso te faz com que você rejuvenesça, vá em busca do conhecimento, não é? Faz com que a gente acabe transformando, porque a relação professor-aluno é uma coisa extremamente importante, principalmente dentro da escola médica,
Porque no momento que você tem uma relação professor-aluno, você está ensinando o teu aluno a ter uma relação médico-paciente, em que também o médico tem que ter a empatia. Quer dizer, quando eu vou te dar uma notícia de uma doença grave, eu tenho que ter na minha concepção, eu, se fosse o doente, como eu queria receber essa notícia. De receber esta notícia. Como eu gostaria de ser tratado dentro de um hospital. Quer dizer, são tudo coisas que o médico precisa saber. E eu acabei aprendendo da pior maneira possível, porque eu fui paciente. Né? Eu sou transplantado de fígado. Ah, sim. Eu fiz o transplante de fígado em 2006. Eu tive problema de uma hepatite C. A hepatite C complicou, acabei tendo um hepatocarcinoma, um câncer no fígado. E aí acabei entrando na fila de transplante, fiz o meu transplante. E todo mundo me perguntava, mas aonde você vai fazer o teu transplante? São Paulo, nos Estados Unidos? Não, Passo Fundo faz transplante, eu vou fazer aqui. Fiz aqui. Hoje esse ano faz 14 anos que eu sou transplantado de fígado. 14 anos. Fui transplantado pela equipe do Dr. Paulo Reicher e continuo ainda trabalhando. Olha o poder da medicina, os avanços, né, que se conseguiu, graças a Deus. Né? Enfim, dentro desse contexto, a empatia total, porque eu fiquei hospitalizado, eu fiquei doente, sim. Eu fui muito bem tratado por enfermeiros, por toda a equipe e meus pacientes, então, todos vinham dizendo, ó, estamos rezando, estamos fazendo, e então isso engrandece muito e melhora muito mais a prática médica, né? No momento em que você consegue sentir o sofrimento mais a fundo, isso faz com que você tenha uma empatia muito melhor e muito maior com o teu paciente no intuito de como atendê-lo. Certo. Certa feita, eu fiz uma palestra para os alunos até da Fronteira Sul, e eu usei uma frase que não é minha, gostaria que fosse, porque as frases bonitas a gente gostaria de roubar para frente. Diz que, doutor, que a primeira vez alguém disse, a segunda vez alguém falou. Depois foi teu nome embaixo. A terceira já é a sua, né? Eu dizia para eles o seguinte, que a responsabilidade do médico é muito grande, e vocês vão ver por quê. Porque o paciente doente, hospitalizado, ele é tal qual uma criança amedrontada essa pessoa busca o médico como essa criança buscaria o colo do pai. Então aí é a grande responsabilidade do médico em entender aquele ser que está lá no hospital doente, nessa fase então atual de pandemia. Sim, é uma coisa todo esse momento fora, mas sempre deveria ser assim, né? Eu acho que o médico ele tem que encarar o seu paciente exatamente olhando como um pai que vai atender uma criança mesmo, porque a doença é uma coisa que te põe lá embaixo, né? Você fica, mesmo que você seja firme, tenha mas abala, né? Abala toda a tua ética, a tua moral. Tu tá numa cama de hospital, você não consegue se mexer, aí entra um grupo de enfermeiros para te lavar, para te dar banho, te põe nu na cama, quer dizer, isso tudo parece uma coisa, para o enfermeiro, para o médico é natural. Mas aquela pessoa que está naquela cama, ela tem um sofrimento fora de série nesse sentido, porque tudo aquilo que é a sua intimidade, ela é violada na doença. Isso eu acho muito importante, que o médico tenha essa visão até de como se conduzir nesse momento da visita médica, né? É muito importante. Mas que bom. Doutor, deixa eu te interromper um pouco. Tu me interrompa, porque eu quando começo a falar não paro mais. Né? Eu fui orador da turma e continuo sendo. Eu sei, e eu tive o privilégio de assistir os seus vídeos e percebi toda a fluência, toda essa capacidade, né? Pode me interromper. Eu gostaria de perguntar, dentro desse seu trabalho como médico, e a questão preventiva. E eu sei que o seu trabalho é muito direcionado a isso, até pelo material que eu li, que eu observei, e que eu diria assim, do ponto de vista também, o custo, hoje, se olharmos a nível de Brasil, quando nós pensamos um trabalho preventivo, ele tem um custo bem menor do que um trabalho curativo. Como é que o senhor vê e gostaria de colocar para o pessoal que nos acompanha aí essa questão e a importância também de se antecipar a um problema maior ou para buscar a solução desse problema? Perfeito. Vamos assim, então, falar um pouco da prevenção dentro da minha área, da área da urologia,
que é o fato da próstata, né? Que todos nós falamos, todos os homens falam, Sim. nós estamos... tem que fazer o exame, tem que fazer o toque, tem que fazer o PSA, mas o toque eu não vou fazer, porque isso é uma coisa... o exame digital da próstata, que é um exame extremamente simples, extremamente importante, que todo homem deve fazer a partir dos seus 50 anos, pelo menos, em que ele vai fazer o PSA e o exame de toque. Aí alguns pacientes, mas que barbaridade, não dá para fazer só o exame de sangue? Não dá. Por que não dá? Pelo menos o primeiro tem que ser com o exame de toque, porque 40%, em torno de 40% dos homens com o PSA absolutamente normal poderão ter um nódulo de câncer na sua próstata. Aí é que vem o problema, o toque, porque nós podemos ter um nódulo não produtor desse PSA. O que é PSA? PSA é uma proteína que só a próstata produz. E essa proteína, então, se eleva à medida que a próstata cresce, à medida que a próstata tem um câncer, ou que ela inflama, ou que ela tem uma infecção. E o nódulo, mesmo com o PSA normal, quando ele está ali, é imperativo uma biópsia. E por que isso? Por que a prevenção nesse caso? Porque o câncer de próstata detectado precocemente leva a 96% de cura. Aí, curar o câncer que poderá ser fatal se você se submeter uma vez por ano a um examezinho de sangue e a um exame de toque retal. 96% de cura. E quando eu falo cura, meus alunos sempre se assustavam quando eu falava, diziam, olha, medicina, são raras as doenças que se curam, não se cura a doença. Se você avaliar, não. Se você avaliar, por exemplo, o diabetes tem cura? Não, o diabetes tem tratamento. Hipertensão arterial sistêmica tem cura? Não, tem tratamento. Hipotiroidismo tem cura? Não, tem tratamento. As únicas duas doenças que nós na medicina podemos dizer, eu vou curar esse paciente. Quando isso é possível, porque às vezes não é possível. Sim. A infecção e o câncer. O câncer, que é aquela coisa que mais nos assusta, quando detectado precocemente, e aí entra todos os outros, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, de rim. Atualmente nós temos feito diagnósticos que nós chamamos em urologia em medicina, aliás, de incidentalomas. O que é? Aquele paciente que vem fazer a avaliação para a sua próstata, evidentemente que o urologista é responsável pela saúde daquele paciente que chegou lá. Então ele não vai só fazer o exame de próstata, ele vai medir o colesterol, vai ver as enzimas hepáticas, vai fazer um ultrassom do abdômen total. E não raro, nós encontramos lá um câncer de rim de 2, 3, 4 centímetros na fase inicial. Se ele não tivesse feito esse ultrassom, ele ia descobrir só quando esse câncer avançasse para dentro do sistema coletor e ele começasse a urinar sangue, ou até mesmo já com metástases cerebrais, pulmonares, etc. Então, a prevenção ela é econômica no sentido, inclusive, de te dar mais produção. Porque tu imagina um homem de 45, 50, 55 anos que não busca isso aí e com 60 ele está com metástase, quando ele está no auge da vida, que tu começa a produzir realmente a vida universitária. Eu, particularmente, comecei profissional mesmo, eu tinha 28 anos. Então, se você com 50 ter um câncer e morrer desse câncer, é tipo do dinheiro jogado fora, né? Você nem começou a viver a tua vida e você já está com uma doença intratável. Se você vê precocemente, você evidentemente vai se tratar e vai se curar. 96% de cura. É fantástico, né? Maravilhoso. É fantástico. Maravilhoso. É um dado, e eu até questiono, eu acho que a nível de país ainda não se faz isso, né, doutor? Ainda se trabalha, por mais que nós avançamos em muitas vacinas, desde o próprio, vamos citar aqui, não somos da área, mas a questão do teste do pezinho, né? Na criança. Sim, então, quer dizer, ali já se começa a prever também um pouco essa caminhada da pessoa. Certeza. Mas ainda nós precisaríamos dar passos maiores nessa prevenção, não é um pouco isso, doutor? Olha, o que é importante nesse sentido é que, graças a Deus, as sociedades civis organizadas, isso digo, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia,
estão por conta própria fazendo campanhas de prevenção. Por exemplo, nós temos o Outubro Rosa, que é para câncer de mama, o Novembro Azul, que é para o câncer de próstata. Isso tem conscientizado as pessoas e de 1995 para cá, que foi quando se descobriu o PSA, hein? É uma coisa muito nova, não existia. Essa proteína foi descoberta e usada clinicamente em 1995. Então, desde lá para cá, os homens já estão um pouco mais libertos de vir ao urologista e dizer, o que tu tem? Não tenho nada, só vim fazer tô na idade de fazer a avaliação. A grande maioria das vezes eles não dizem isso, dizem, eu vim aqui porque minha mulher mandou. É verdade. E o pior é verdade, porque as mulheres dizem, olha, nossas companheiras são as nossas fiscais. Se eu vou, eu faço, você também vai agora. E às vezes elas trazem os maridos aqui. E muito interessante e muito importante isso. Doutor, nessa caminhada como professor universitário, tendo atuado em vários segmentos, como o senhor vê a questão do empreendedorismo? Porque quando o senhor contava a sua história, a caminhada, imagine, 19 anos, numa época um pouquinho ali atrás, em que a mobilidade, o conhecimento, não tínhamos toda essa informação que nós temos hoje, que chega até nós, né? Eu lembro bem que quando eu fui conhecer a minha cidade, lá do interior, né, Colorado, quando eu tinha 9 anos de idade, né? Então, veja bem, nós não tínhamos tudo isso. E o senhor sai de lá, se desafia, né, e vem para um outro estado e vem buscar caminhos. Então, isso é empreendedorismo, isso é um desafiar-se. Como o senhor vê hoje os jovens nesta caminhada? Como que o senhor avaliaria isso? Olha, Lauro, eu acho que existe dentro do empreendedorismo, no meu caso, foi quase uma empreitada, né? Porque com 19 anos, você olha o menino hoje de 19 anos, a minha mulher dizia assim, olha, mas você tinha essa idade quando tu veio para cá. É verdade, vim. A medicina por si só é empreendedora, porque você tem que buscar conhecimento, você tem que ir a congressos, você tem que investir. Apesar de que existe uma tendência muito grande entre os meus colegas de achar alguma coisa que eles possam ganhar dinheiro podendo largar da medicina, não depender da medicina. É complicado. Eu já fiz isso e não me dei bem. Eu descobri que o meu negócio é só cuidar dos pacientes e ser médico. Mas, dentro do contexto do empreendedorismo, eu acho assim, fantástico. Eu vou dar um exemplo um pouco de corujão. Eu tenho tenho 2 filhos. Justamente eu queria levantar essa questão. Um que trabalha no Tribunal de Justiça em Porto Alegre, o mais velho, o Felipe, e o Augusto, que foi mais empreiteiro, digamos, do que o pai, porque ele com 19 anos ele não saiu de Passo Fundo para ir ali para Curitiba, ele saiu de Passo Fundo e foi para a Itália. Olha só. Lá ele trabalhou como gerente de restaurante, garçom, foi proprietário no restaurante, faliu, voltou a trabalhar no Hotel Four Seasons e em 2014 ele resolveu que ele queria ir para a Austrália para ver como é que estava a Austrália e queria trabalhar, conhecer. Aí lá ele conseguiu um sponsor da empresa que ele estava, o pessoal disse, olha, você vai ficar aqui. E aí ele conseguiu licença de trabalho permanente e hoje ele terminou a avaliação para ser cidadão australiano também. Me pergunto, médico? Não, ele é garçom. E de garçom, hoje ele é o proprietário de um restaurante chamado The Hut, em Byron Bay, na Austrália. Ele mais dois amigos italianos, e está bombando. E ele sempre acreditou no que ele faz. Isso é o mais importante. As ideias só são boas ideias quando são colocadas em ação. Quem só tem a ideia morre. Ter ideia todo mundo tem. Agora, tu tem que ter a ideia e concretizar essa ideia. Vai dar certo só se tu for fazer. E se você não for fazer, você não vai saber. Se for fazer, pode dar certo, que nem o Augusto, meu filho lá na Itália, teve um belo num restaurante italiano, comida italiana, aquilo bombava, mas de repente as conotações da vida deixaram com que o restaurante e acabaram quebrando. Ele e a sócia dele faliram, pagaram os empregados, fecharam as portas, cada um pegou suas tralhas, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás da sociedade,
E o que ele fez? Foi procurar outro emprego. Lá, não voltou para a casinha do pai, não voltou. Não, e não volta mais também. Eu sou meio durão nesse ponto. Ó, você vai para frente. É aquela música do Gaúcho, não olhes para trás. Eu disse para ele a mesma coisa. E ele foi e hoje está com o restaurante, que foi inaugurado esse ano, o restaurante dele, em março, no meio da pandemia, e está bombando, está tranquilo. Por quê? Ele sempre acreditou no que ele fez, e uma coisa que eu acho importantíssimo que os pais façam aos seus filhos: não valoriza o dinheiro ou o capital, mas sim o trabalho. O trabalho gera o capital. O capital gera riqueza e a riqueza gera mais empreendimento. E aí, quando você vai... E quando eu falo riqueza, não é ser milionário, não. O que é ser rico? Eu sempre dizia para meus filhos, você tem que chegar ali com 50 e poucos. O que é ser rico? É isso que eu tenho aqui, é preservar o que eu tenho. Não começa a querer... porque tem uma... Já que eu falei dos árabes, eu vou falar... Tem uma frase que é do provérbio libanês que diz: eu quero viver rico, eu não quero morrer rico. E aí eu tenho que pensar um pouco para ver o que significa isso. O que é viver rico? É você produzir e, ao mesmo tempo, desfrutar do que tu está fazendo. Porque tu pode morrer rico. Como é que tu faz? Nunca tá bom, sempre quer mais. Acumular. Envelhece, adoece, morre e não sabe o que é ser rico porque não conseguiu desfrutar daquilo que você tem. Sem dúvida. Eu acho que, doutor, o senhor coloca uma questão muito importante, e eu tenho escrito muito isso nesse meu e-book que estará saindo, que é essa questão da prática, do exercício, da ação, do fazer. Até a nossa designer que nos acompanha, ela insiste, ela diz assim que antes feito do que perfeito. Né? E que eu acho que é muito interessante, por quê? Porque eu tenho que me lançar a esse desafio, eu tenho que colocar lá na prática para ver os resultados, né? E muitas vezes nós vivemos, porque é bom, é importante, e eu diria que o empreendedor, ele é um sonhador, né? Ele é um sonhador com os pés ao chão, um sonhador que vai para a prática e que exercita. E as pessoas ficam muito também assim: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não chora o leite derramado. Não. Então eu acho que tudo é experiência. Sim. Né? São experiências na vida que a gente passa, né? E que você, então, a partir daí, vai acumulando esse conhecimento e vai se tornando muito mais fácil a próxima ação. Né? E Laura, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que muitas vezes nós pais pecamos um pouco quando nós, na formação. Você tem que ser o melhor, você tem que ser... E isso, eu estou fazendo uma especialização agora na PUC também, sou aluno da PUC. Agora estudante. Estou estudando, eu estou fazendo um curso, uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é uma nova linha de terapia, que começou lá em 1960 com Aaron Beck, em que a gente estuda várias coisas, inclusive as raízes que se impõem muitas vezes numa criança na infância, e que faz com que ele tenha um pensamento ou uma personalidade que em terapia se chama de 880. Ou eu sou o melhor, ou eu sou um fracasso. Esse é o perigo. Certo, então, pai, eu quero ser garçom. Não, você tem que ser o melhor garçom. Ou tu tem que ser, que garçom, tu tem que ser engenheiro. Não, seja bom naquilo que você é, de acordo com os teus limites. Não, meu filho, essa história de competir, meu filho, não. Tu vai competir, tu tem que ganhar. Não me venha com essa história. Né? E aí o que acontece? Você acaba não indo, porque se você não for o sucesso, você automaticamente diz: eu sou um fracasso. Ou eu sou um fracassado, e você se faz. Então, faça o teu negócio. Não precisa ser o melhor negócio. Tem que ser bom, tem que ser uma coisa que te dê alegria. E uma frase que eu usava muito para meus alunos, não é minha também, queria que fosse, eu acho linda. Quando escolheres uma profissão, escolha uma profissão que você realmente ame. Se você acertar, você jamais irá trabalhar. É o prazer. É o prazer de trabalhar, é o prazer de estar fazendo. Eu, particularmente, me sinto nessa situação. Eu amo a minha profissão. Que bom. E, para mim, vir para o consultório, ir para o hospital, até levantar de madrugada, às vezes, para atender algum caso mais de cólica renal ou sono entupido,
Eu vou com o maior prazer, porque esse é o meu trabalho. Eu acho que isso realmente, o senhor traz ao nosso debate, à nossa conversa aqui, algo que quando você faz de forma prazerosa, né, e até se diz o seguinte, na questão do tempo, né, em que eu vou ao trabalho esperando para ir embora, eu vou para um compromisso esperando para finalizar, então eu não vivo aquele momento, né? Então é por aí mesmo, né? Que você escolha o seu caminho, e eu tenho dito e escrito, e agora nos próprios vídeos, né? Nas videoaulas que estou, né, constituindo, montando elas, eu insisto muito nisso. Você tem que definir, estabelecer o teu foco e colocar empenho, colocar dedicação para isso, né? O que eu dizia aos meus pacientes, aos meus alunos queridos, diz, olha, você tá trabalhando, está fazendo um plantão, 2 plantões, o dia que você levantar de manhã, acordar, diz, pá, tem plantão, que saco. Está na hora de parar, está na hora de mudar. Porque isso não é bom para você, você vai acabar fazendo bobagem, principalmente como médico. Sim, a responsabilidade é muito grande. É muito, compromisso, você tem, como todas as profissões, mas a de vocês, eu diria assim, está lidando com vidas. É uma grande responsabilidade. Então, vida, com sentimentos, uma série de coisas, né? Fatores, né, que realmente tem muitas variantes nesse processo. Exatamente. Doutor, nós estamos vivendo também um momento, e não poderíamos deixar de fazer uma rápida passagem com essa experiência toda sua aí, dentro desse, eu diria assim, um dos maiores problemas da história ligado a pandemias. Já tivemos outras, mas hoje nós enfrentamos ela num processo muito mais rápido, talvez em função de toda a mobilidade que há das pessoas, as tecnologias todas que estão aí, os deslocamentos, as mercadorias, enfim. Então o processo de contaminação, de propagação de todo esse vírus é muito maior. Qual a sua avaliação nesse momento, já passados quase 2 anos aí, com tantas perdas, todos nós, né? Todos nós que estamos aí, vocês que nos acompanham, certamente cada um de nós teve perdas nesse momento. Então, qual a sua avaliação também, doutor? Lauro, é uma pergunta das mais difíceis que nós vamos falar agora, sabe? Porque nós enfrentamos uma pandemia gravíssima, em que se colocou dentro do contexto uma politização enorme. A pandemia, o Covid-19, ficou quase como, com todo respeito às pias de água benta, como pias de água benta. Todo mundo meteu a mão, todo mundo. O político meteu a mão, a imprensa meteu a mão, os médicos, que deveriam sim ter tomado uma posição importante, e meio que os nossos conselhos ficaram, na minha visão, desculpa, omissos. A OAB foi muito mais ativa dentro do contexto da pandemia do que os conselhos de medicina, por exemplo, de enfermagem, de psicologia, enfim, isso é pessoal, tá? É da minha cabeça. Sim. E também a instabilidade que o povo viu, porque A diz, use máscara, B diz, não, isso é bobagem. É uma coisa terrível, está morrendo de gente, não, que nada. Tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Não, isso faz mal, isso mata, isso... Eu lia, e ainda não concluía, um livro chamado A Grande Gripe, eu acho que vale a pena todo mundo ler, para entender que a gripe espanhola, que matou muita gente, que na época não se tinha coisíssima nenhuma, foi uma dificuldade para as pessoas entenderem a importância de usar uma máscara. E foi o que salvou uma parte da humanidade de usar a máscara. Mas o que salvou as pessoas foi o quê? A intuição médica. E a intuição médica está sendo e continua sendo absolutamente desrespeitadas. Né? Eu vou falam da ivermectina, falam da hidroxicloroquina, e aí fizeram uma salada de fruta que eu digo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Isso. Quer dizer, nem só ivermectina e hidroxicloroquina e tira a máscara e vai trabalhar, e nem só aspirina enfim, os Tilenóis da vida aí para... Não, eu acho que se nós temos alguma coisa que pode ser usado
e que tem algum resultado anti-inflamatório, antiviral. E hoje está saindo trabalhos muito importantes da Universidade de Oxford sobre o uso da ivermectina, trabalho em ensaio clínico randomizado, muito sério, e que vai quebrar muitas coisas. Então, o que estão fazendo agora? Eu acho um absurdo estarem usando uma doença grave, que as pessoas ainda estão morrendo no nosso país, de repente se reúne um grupo grande, agora eu vou politizar um pouco, posso? Nossa, vontade Um grupo grande de senadores a discutir se o Bolsonaro tem que ser preso, se tem que ser... Não, vamos nos reunir, vamos ver de que maneira vamos fazer... Está morrendo muita gente em Manaus, vamos fazer o seguinte, fecha Manaus, pega as vacinas de toda aquela região e não dá para mais ninguém. Vacina todo mundo, o incêndio apagou. Apagou o incêndio. Então aí vamos pegar outro local onde está muito intenso. Vamos dar em cima. Não, vamos discutir se o doutor que falou isso, falou aquilo, se o ministro é isso e aquilo. E as pessoas estão morrendo. Eles não estão preocupados com a morte das pessoas. Eles querem saber que a eleição daqui um ano, menos que um ano, né? E eles querem resolver isso aí. Eles estão se lixando. Não venham dizer que eles querem punir A ou punir B. Dá tempo de punir pessoas. O que não dá tempo é de salvar as pessoas que estão morrendo. Então eles estão preocupados em punir o mal feito. Houve um mal feito? Com certeza. Eu não tenho dúvida que houve um mal feito. E é clássico no nosso país isso, né? Nós, infelizmente... até vou te contar um episódio que aconteceu comigo hoje. Sim. Semana passada foi um senhor da Corsã cortar minha água. Eu disse, como cortar minha água? Não tá pago março. Não, mas eu nunca deixei de pagar nada. Aí vai daqui, vai dali. Consegui convencê-lo a não cortar. Aí fui lá na Corsã, disse, não, março não tá pago. Disse, como é que eu não fiquei sabendo? Pasme. Hoje, eu abri a caixa do correio, está cheio de correspondência no correio. E 2 correspondências da Corsã, uma postada no dia 16 de março, que era a conta para pagar. Certo. A outra postada em abril, que era o aviso, vamos cortar se você não pagar até maio. E eu recebi hoje, dia 7 de julho, eu recebi essa correspondência. Então, nada, nem o correio, que era uma coisa fantástica, era a instituição de maior credibilidade no país. Nós estamos perdendo credibilidade em tudo. Doutor, inclusive quando o senhor dizia, né, de polemizar, eu gosto muito do debate e a franqueza. Eu acho que opinião, a democracia é isso. O senhor tocou numa questão, nem muito aqui, nem muito aqui, nem muito à direita, nem muito à esquerda, o equilíbrio das coisas. Vamos fazer a fluência das coisas. Exato. Né? E eu percebo que nesta pandemia, eu acho que, é claro, podemos emitir as nossas opiniões, mas cada um no seu conhecimento, na sua área, e eu vi muita gente dando palpite, e realmente, aquilo que o senhor diz, para mim, quando se trata de uma questão como esta, é para médicos, é para enfermeiros, é para cientistas, é para as pessoas que estão preparadas na área para emitir, e eu até acho e elogio que nós conseguimos num curto espaço de tempo já uma vacina, acho que foi um avanço muito grande comparado a outras épocas. E aí daqui a pouco tu ouve alguém falar assim, eu não preciso vacina, eu tenho... Hoje nós ouvimos isso. Não quero vacina, eu tenho ivermectina. Não, por favor, gente, por favor. Hoje mesmo. A vacina foi provado, o mundo não desapareceu graças às vacinas. Com certeza. A varíola, por exemplo, 1800 e alguma coisa. Sabe essa história? Sim. O senhor estava na feira e uma ordenhadeira de vaca disse, não, eu não pego a varíola porque eu ordenho vaca e as minhas vacas já têm varíola. Ele foi olhar isso aí e realmente ele viu que as pessoas que lidavam com as vacas, que a varíola era uma doença também da vaca. Sim. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a coletar da pústula da varíola e raspava a pele das pessoas. As pessoas que tinham varíola tinham bem menos. E aí descobriu a vacina. E o nome vacina vem de vaca. É uma homenagem às vacas. É vacinum. Olha só, gente. Vacinum, que é em latim. Então, por isso, ele homenageou, botou a vacina. Então, foi a primeira vacina que nós tivemos na humanidade, foi a varíola. E a varíola hoje, onde está, sumiu, não existe mais varíola. Sim. Existe lá armazenado, lá na Suíça, não sei aonde, o vírus da varíola. Então,
vamos dizer que a vacina... Ah, muito rápido. Que muito rápido? Desde 1800 nós fazemos vacina. Com certeza. Os avanços, as tecnologias, por isso que eu digo, e as pessoas têm estudado para isso, então são essas pessoas que devem emitir opinião e tomar as decisões. Né? Esses dias eu vi uma fantástica também, disse, não trate a vacina como bolsa de grife. Eu disse, como assim? Ah, e a minha é Pfizer, a minha é... sim, isso, sim. Todas são ótimas, todas te dão uma proteção fantástica. Inclusive, hoje a meio-dia, pela manhã, eu acompanhei nos noticiários que Uruguaiana determinou, o município determinou que será dada a vacina e ninguém terá direito à escolha dessa ou daquela. Ninguém tem esse direito. E não tem? Então veja bem como nós precisamos avançar, né? Doutor, eu gostaria de mais uma vez cumprimentar, agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando, e vocês viram a importância do debate, da experiência, obrigado. Né? Como estamos aqui num aprendizado muito grande, eu insisto de que todos nós, seja na nossa sapiência ou na nossa humildade, todos nós ensinamos e aprendemos. Mas hoje estamos tendo uma aula nobre aqui com o doutor, né, nos trazendo conhecimentos e experiências fantásticas. Então, muito obrigado a cada um de vocês que está nos acompanhando nesse momento. E, doutor, nos encaminhando então para o final, em função do tempo que temos que mantê-lo, que os meios sociais nos cobram. Perfeito. Gostaria que o senhor fizesse, então, assim, nos passasse uma mensagem agora, final, aos jovens, aos empreendedores, a essas pessoas todas que estão aí, né, para que nós consigamos ganhar mais longevidade também e viver bem. Eu acho que esse seu trabalho, o trabalho dos médicos, é muito focado neste sentido, né? De nós, né? Porque eu brinco sempre que a morte é quase certa, né? Quase, gostei do quase. Eu acredito, doutor, que no futuro, né, nós tenhamos um renovador de células, e eu até brinco que nós vamos chegar na farmácia, colocar o nosso braço e me bota mais 5 anos, mais 3 anos, e assim, né? Oxalá. É bem possível, eu já vi alguns trabalhos muito interessantes sobre isso. Olha aí. Então, na nossa brincadeira de empreendedor aí, gostamos de citar isso. Então, doutor, uma mensagem a todos esses que estão aí, para que a gente possa viver mais feliz, para que a gente possa buscar caminhos de mais equilíbrio na nossa sociedade. O que eu vou dizer aos jovens em termos de empreendedorismo, em termos de escolha, qual é a melhor profissão? Volto a dizer, escolha uma que você ame. Não pense, eu vou fazer tal coisa porque isso dá mais dinheiro. Porque o dinheiro é uma consequência do teu trabalho. Então, se você está feliz, então a mensagem que eu digo, seja muito feliz. Se você está feliz, você vai trabalhar feliz, o sucesso acompanha a felicidade e, consequentemente, a tua produção vai te dar o capital necessário para tu ter uma vida muito feliz. O que é ser rico, pouco se me dá. Para uns é poder comer o teu churrasquinho no final de semana, uma cervejinha. Para outros é ter uma televisão, um ar-condicionado, para outros é ter um Boeing, sei lá o quê. Mas o importante é estar feliz. Se você estiver feliz, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Sem aquela... E aos pais, principalmente, não direcione seus filhos. O Augusto, por exemplo, queria fazer medicina. Depois ele começou a se esquivar. Aí resolveu fazer física. Eu me assustei. O Augusto não tem cabeça para ser físico. Ele passou na física, na metade do curso desistiu, depois foi fazer direito, também não gostou. Se encontrou aonde? Na Itália, na Europa, sendo garçom. Garçom, filho do médico, garçom. Garçom, por que não? Uma bela profissão. E ele, como garçom, com todas as proteínas que ele ganhou de criança, a cabecinha dele funcionou ao ponto que hoje ele é um empresário. Então, deixem teus filhos seguirem a vida, não fica direcionando. Principalmente meus colegas adoram ter filho médico, né? Eles empurram os filhos para ser médico, levam no hospital, levam para... Eu também fiz isso, eu também queria, isso faz parte a gente se projetar um pouco nos filhos, mas hoje eu tenho uma projeção tanto no Augusto quanto no Felipe. O Felipe quis fazer direito, eu cheguei ao cúmulo de dizer para ele, por que tu quer fazer direito? Tá com medo de fazer medicina? Eu fiz isso.
Absurdo, né? Mas eu Olha era um só. piá. Mas ele hoje é brilhante, ele é assessor de desembargador e adora a profissão. Ele faz, ele tem Um amor. um amor daquilo que ele faz. Então, manda os filhos para o mundo, né? Faz que nem a águia, empurra eles do ninho que eles vão ter que voar. O senhor sabe que, e como o senhor dizia, como é bom a gente poder falar dos filhos, né? Porque eu me orgulho e até hoje eu levo muito à risca os meus filhos também em relação aos avós. Eu tive, o meu pai foi o catequista mais antigo do Brasil, Olha que legal. né? Foi sindicalista, foi cooperativista, criou o Sicredi, enfim, lá na roça, mas sempre muito presente na sociedade, né? E então a gente segue esses princípios. E os nossos filhos, né? Hoje tem um guri que é engenheiro que aos 9 anos aprendeu junto comigo a cortar, a soldar, né? E hoje já está há 10 anos na Stara como engenheiro, coordenador. Legal. Né? E tem a menina que está se desafiou a partir do início do ano, está em Sinop, trabalhando na Cevale, uma grande cooperativa, né? Então também Foi pro mundo. Isso foi pro mundo. Tem que empurrar do ninho, né? A gente tem que empurrar do ninho. Por mais que a gente sente muito a mãe, então muito mais ainda. Tem posso fazer um fechamento? Sei. Tem uma palavra, tem um livro chamado O Profeta que diz: vossos filhos não são vossos filhos são filhos do tempo. Vós sois o arqueiro que lança a flecha em direção ao infinito. E aí o Rubem Alves complementa, dizendo, e essa flecha cria asas e voa em qualquer direção. Quer dizer, nem isso você faz com eles. Olha aí, voa em qualquer Esses direção. são os nossos filhos, né? São os nossos Esse é o filhos. ideal dos filhos. Né? Que bom, que bom. Mas, doutor, né, então nós queremos reafirmar mais uma vez esse Obrigado agradecimento. pelo Gostaria de fazer um convite. agradecimento especial também à sua secretária, a Marlene Com Miano, certeza. que tem organizado, que nos deu todo esse apoio, né? Gostaria também a minha esposa, a professora Marli, que me acompanha nesse trabalho todo de criação do nosso projeto de empreendedorismo, e ainda a Fabiana Nodari, que hoje está aqui em Passo Fundo, é passofundense, mas vem de Colorado, que é o designer, trabalha com a parte de vídeos, edição, e ainda o Bruno Matos, que está no Rio de Janeiro, também um guri muito jovem, se desafiou, saiu daqui de Dois Lajeados, está lá, e faz o trabalho nosso de inclusão nas redes sociais, as plataformas, enfim. Ótimo. Então estamos com uma equipe aí para justamente atender a você, a levar esse conhecimento, a juntos trocarmos essas experiências e fazer com que a gente possa, como eu já dizia antes, viver melhor. Até existe uma frase de Madre Teresa de Calcutá, muito interessante, que ela diz assim, que você não pode estar com alguém ou deixar esta pessoa sem que ela fique melhor e mais feliz. E eu gostaria de dizer, doutor, que hoje eu saio daqui muito melhor, muito mais feliz, né, por essa... Eu me sinto lisonjeado pelo convite de participar do teu blog. Nós que agradecemos. Então, um abraço a cada um de vocês e até a próxima sexta-feira, que estaremos também realizando uma nova live. Abraços, sucessos a todos nós. Felicidades e obrigado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Olha aí, ó.